só. Vamos ver se vai. Acho que vai dar boa. Estamos ao vivo! Depois de passar um belo de um sufoco por aqui, pessoal, de ter que trocar de computador às 16h19, nós estamos ao vivo. Então, eu vou só pedir para vocês fazerem o seguinte, porque agora eu não vou ter o chat aqui na tela para eu poder acompanhar. Então, eu vou abrir num monitor novo aqui. Ufa! E vamos torcer para dar boa. Então vamos lá, galera. Eu vou esperar aí 2 minutinhos até a galera agora entrar online. Enquanto isso, eu só vou deixar configurando a galera entrando por aqui. Tudo certo, chat. Para eu conseguir verificar o que vocês vão estar mandando aqui pra gente. O negócio é o seguinte, galera. Primeiro de tudo, eu queria desejar as boas-vindas, mesmo a gente estando aqui no backup. Montamos aqui uma bela de uma estrutura aqui para poder passar para vocês não só aqui a nossa conversa aqui direcionada aos artistas, ao pessoal que trabalha aqui com a gente, promoters e etc, que a gente está montando uma pauta, mas principalmente poder mostrar para vocês alguns dos releases da label, poder levar um som ao vivo aqui e tudo mais, mas eu não sei porque cargas d'água no meu outro computador aqui, assim que a gente estava abrindo o Zoom para ter o chat, ele estava derrubando a conexão. Então, nós vamos fazer o seguinte agora. Eu consegui montar os negócios aqui no meu laptop. Montei essa cena principal aqui para a gente poder ter o nosso bate-papo acima de tudo. E todas as outras pautas que a gente está planejando para vocês, eu vou revisar durante essa semana para que fique funcionando 100%. E semana que vem, então, a gente tem o som ao vivo e todas as outras cenas aqui que eu tinha preparado para a gente poder mostrar. Mas o principal de tudo, que é o nosso convidado que está aqui dentro da telinha, esse a gente não vai deixar passar aqui de hoje não. Esse a gente vai dar um jeito de passar o cidadão aqui e vai dar boa. Primeiro de tudo, eu queria agradecer aí a compreensão de vocês aí com relação aos nossos problemas e aos nossos atrasos. Quem me conhece sabe que atraso é uma coisa que me deixa bem louco da vida, mas graças a Deus eu acho que agora a gente vai conseguir pelo menos mostrar o que é o coração aqui do nosso novo programa, assim por dizer, que é tentar trazer para vocês aqui um pouquinho das curiosidades, um pouquinho da intimidade, por que não? E um pouquinho das características de cada um dos artistas que vocês conhecem como artistas, mas que na verdade são seres humanos, assim como vocês, assim como eu e assim como todo mundo. A gente veste calça igual a todo mundo. Então, eu acho que vai dar boa aqui. Fazendo os últimos testes aqui só para ver certinho. Vai dar boa. Vamos lá. Primeiro de tudo, eu queria deixar aberto aqui para vocês. Quem tiver alguma pergunta para poder fazer. Agora eu não tenho mais as perguntas aqui na janelinha, mas eu consigo acompanhar aqui na outra janela que está no computador. Eu vou começar primeiro de tudo dando aqui o boa tarde para o meu amigo Gustavinho. Boa tarde, meu povo. É nóis. Tamo junto aí, galera. A gente conversa mais do que tudo dia e noite agora, então o boa tarde é bem figurativo, é tipo no Jornal Nacional assim mesmo. É tipo isso. E mais uma vez eu queria agradecer todo mundo aí. A gente vai melhorar e muito ainda esse programa. Esse é o primeiro de muitos, eu espero e espero que nos próximos a gente não tenha esse tanto de perrengue que a gente teve bem na hora H aqui depois de tanto teste durante a semana. E eu primeiro de tudo, antes de entrar ali para um bate-papo com o nosso convidado de hoje, eu queria desejar aqui um feliz aniversário, principalmente para quem está fazendo aniversário essa semana, que é o Avirando Vinivici, o Lucas O'Brien, o nosso querido Moshi do Xerox e Vertical Mode, o nosso
parceiro seu aí, o Dixter. O Dário, Dan, que trabalha aqui com a gente, que estava aqui sofrendo aqui junto comigo para a gente conseguir entrar aqui nos 48 do segundo tempo. O meu querido irmão, que faz aniversário hoje. Na segunda-feira nós temos a Aneci, a cidadã que cuida do RH, a patroa aqui, que também faz aniversário. Então, muito obrigado aí para todo mundo. Eu acho que agora a gente já tem uma galerinha suficiente aqui, já podemos começar o nosso bate-papo. Lembrando que esse vídeo vai ficar salvo aqui durante a semana para todos vocês. E para o pessoal que é de fora também, nós vamos colocar o subtítulo também para quem quiser assistir depois, tá aqui na área. Então, primeiro de tudo, eu queria começar aqui o nosso bate-papo. O Burning Noise todos vocês conhecem, mas poucos de vocês conhecem o verdadeiro Gustavo. Aquele cara marrento que você vê em cima do palco, sempre sério, sem dancinha, sem nada. Isso aí não existe, viu, galera? Esse aqui é o maior picotador de sarro que existe, o Matheus que o diga. Então, eu queria saber primeiro de tudo, quem é o Gustavo Burning Noise, aonde você nasceu, como é que foi a sua infância, conta um pouquinho pra gente, um pouquinho do Gustavinho primeiro. Boa tarde, galera, nós estamos juntos, nós, Marco, irmãozão, prazer estar aqui com vocês nesse primeiro episódio. E tamo aí, né? Eu nasci no Rio, cara. Não acredito. Pois é, minha família minha mãe é argentina, filha de italiano, mas meu pai é carioca e eles moravam no Rio, nasci lá. Morei lá até 11 anos de idade, depois fui para o Brasília com meu pai. Meu pai trabalha na Caixa e ele foi transferido para lá quando acabou o BNH e tal. E aí eu fui junto, começando a ser adolescente. Então minha infância foi toda no Rio, ali na rua, na praia, aquela coisa bem carioca mesmo. Que você pegava onda também, velho? Pegava onda, no começo de Moribug, aí depois que eu fui no Faustão, acho que alguns de vocês viram lá. Eles vão ver já, a gente já vai chegar lá, velho. Eu ganhei uma prancha de surf lá no Faustão, e aí comecei a pegar onda de surf mesmo. Que massa. E o que o Gustavo queria ser quando... O que você sonhava em ser quando você era pequeno? Vai dizer que você sonhava em ser o Burning Noise, que eu não vou acreditar, velho. Não. Eu acho que... Não sei. Bombeiro, depois surfista. Eu acho que igual toda criança, né? Bombeiro é ótimo. Aí depois eu comecei a curtir música mesmo. Aí eu fui querer ser músico e tal. Eu toco violão desde pequeno também, então... Quantos anos você tinha quando você já começou a se encaminhar pra música? Cara, não sei, uns 12, 11. Nossa, era bem novo, então. Tanto meu pai quanto minha avó, a mãe dele, tocavam bem violão, e então já foi essa influência deles aí. Legal. E aproveitar que vou até passar essa pauta para frente, pra gente poder conversar disso, porque, galera, isso daqui, galera, é uma preciosidade. Se vocês tiverem como gravar, a tela grava, porque isso aqui dá para mostrar pros filhos quando vocês forem mais velhos. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Pera lá. Vamos lá. E você, Gustavo, o que você gosta de ouvir na música? Titãs. Olha, garoto, então, brincadeira, esse é o Gustavão. O que você escolhe? Karaokê, Fera Radical ou Missão Impossível? Fera Radical. 150 pontos. Bárbara e Gustavo. Os vencedores ainda assim, Gustavo e Bárbara. 150 pontos. Atenção então. Bárbara e Gustavo Manfroni ganham uma caderneta de poupança no valor de 5 mil cruzados novos. Vão para o Pega Pra Valer. E no Pega Pra Valer de prêmios, a chance para Bárbara e para o nosso Internacional. Internacional, hein? Casa vai saber o que é que a Bárbara escolheu para o nosso Gustavo. Ei, você... Cara,
Conta pra gente, como é que foi isso daí, meu? Como é que funciona? Você foi no Faustão, velho. Você participou no Faustão, cara. Antes do Faustão, ainda fui na Xuxa também. Eu tenho um vídeo, um dia desse eu mostro pra galera. Pô, pelo amor de Deus. É porque assim, a minha mãe era muito envolvida com essa galera de teatro, televisão e tal. E também no prédio que a gente morava tinha o cenógrafo do programa da Xuxa. O cara que fazia o cenário e tal. E aí ele me botou na Xuxa, mas foi eu e minha irmã. E aí depois disso, acho que os amigos da minha mãe me botaram lá no Faustão. Era esse programa Mano a Mano, para quem é das antigas lembra, que tinha aquele foguetinho ali, um dos primeiros efeitos especiais na televisão. Eu lembro disso, velho. Eu era bem pequeno quando isso passou, cara. Pois é. Eu era bem moleque também, assim, bem novinho, sei lá, 10 anos. E foi super legal, porque eu e minha irmã ganhamos, né? E a gente ganhou uma grana, eu até fui pra Disney com dinheiro, assim. Minha mãe pagou a passagem, eu paguei as coisas lá e tal. Pô, cara, eu até tentei procurar quanto é 5.000 cruzados ou cruzeiros novos na cotação de hoje, mas eu não consegui achar no YouTube, cara. Eu queria saber hoje, era a minha curiosidade de saber quanto era esse dinheiro hoje, mas não consegui achar, cara. Pois é. Das antigas sinistras. Ainda tem umas notas dessas aí por aí. Eu colecionava nota quando era moleque também. Tem uma pasta aí cheia de nota do mundo todo. Que da hora. De qualquer forma foi isso aí. Foi super legal assim, a gente ter ganho e ter participado. E na época a gente nem conseguiu gravar, nem conseguiu assistir. E agora, um ano atrás, eu acho, tem essa TV Viva, ou sei lá como é que chama esse negócio da Globo Online. E aí o marido da minha irmã viu, cara. Olha eles lá. E aí, eu fui, peguei o QuickTime e gravei aqui. Foi super por acaso, assim, ter conseguido esse tape aí. Cara, isso daí é relíquia, cara. Muito legal mesmo. Eu fui uma vez no Programa Livre, daquele do Serginho Groisman, onde tinha o ET e o Rodolfo de convidado, e eu fiz uma pergunta pra ele ainda. Eu nem lembro que pergunta que foi. Era do ET e do Rodolfo ainda. Ai. Mas vamos lá. Deixa eu continuar aqui com a minha série de caderno de confidências aqui. Eu sei, mas quanto tempo de carreira oficialmente e quando foi que você decidiu? Não, é o Psytrance que eu quero, é isso que eu vou seguir e é nóis. Eu comecei em 99, então 21 anos, né? 21. 21. E, cara, eu sempre gostei muito de fazer as coisas sem depender dos outros, assim, fazer tudo sozinho, sabe? E eu comecei em Brasília, eu morava em Brasília e Brasília era muito forte na época. Em 99 você tinha quantos anos, perdão? Não, 21. 21, você era bem novo, então. Sou de 78. E 21 que eu faço em dezembro. Então, e lá tinha as Transcenders, tinha várias festas, né? E a gente frequentava. E aí eu vi a galera fazendo, eu falei, é muito legal, porque eu gosto muito de música, eu gosto muito desse som, e eu posso fazer tudo aqui, né, sozinho. Na época não tinha YouTube, não tinha tutorial, não tinha CD de sample, não tinha nada, saca, cara? Meu pai tinha um laptop do trabalho, a gente não tinha computador, assim, nem nada. Quando eu comecei, aí voltava à noite, eu pegava o laptop, um dia no Correio Brasiliense, que é o jornal lá de Brasília, eu vi uma matéria sobre uns programas de fazer música e tal, e aí eu baixei e comecei, e aí fui embora. Sozinho? Ralando, sozinho, sem nada. Nunca ninguém me ajudou, não tinha YouTube, não tinha internet. Não, internet tinha, não tinha lugar para baixar coisa, não tinha nada disso. Na raça. Eu tocava violão, então a parte musical eu dominava, né? Foi só a questão de aprender mesmo ali, como que arranjava as músicas e tal. E qual foi a sua primeira festa oficial? Essa aqui, ó, o Burning Noise aqui no flyer. Qual foi a primeira? Cara, sabe que eu não consigo lembrar, velho? Mas foi em Brasília, com certeza.
Mas eu não me lembro qual que foi a Naquela primeira, época sabe? você já conhecia o Juarez e tudo? Não, o Juarez eu conheci um pouco depois. A gente começou o The First Stone em 2003, então já foram 4 anos depois. Eu conheci ele indo para Clato. Na época ninguém andava de avião, aí a gente tinha pegado um ônibus para ir para São Paulo. Clato era uma boate que tinha lá do Milton, a galera das antigas. E aí a gente foi junto, fomos no ônibus, aí ficamos brother. E aí tivemos uma ideia aí de fazer o The Stone, uma coisa meio rock and roll, assim. E aí mas foi já 4 anos depois. E aí o É, Zumbi era amigo do Juarez, e aí a gente se juntou os três. a galera não é muito familiarizada, eu posso dizer, porque eu também não sou tão velhinho assim, mas em 99 eu estava terminando meu primeiro curso técnico de programação e era foda, velho. Você não tinha, por exemplo, a internet como é hoje, que você digita qualquer coisa, digita eu quero receita de bolo de milho e pum, É, pinga tudo na sua fuça exatamente. assim, saca? Existia um buscador que chamava-se KD. Esse KD era o Google da atualidade. Era um dos únicos que existiam naquela época que conseguia concentrar bastante coisa de site, mas era uma, nossa, era ridículo o tanto de coisas que ele trazia. Então, muitas das coisas que hoje em dia a gente tem acesso tão fácil que, por exemplo, até a gente vai falar disso daqui a pouco. Você tem ali, por exemplo, a gente tá com a Label agora e provendo conteúdo pra galera se atualizar. O tempo de produção e o tempo de desenvolvimento hoje em dia, nossa galera, é 10, 15 vezes mais rápido do que era antigamente de qualquer área que eu posso estar falando aqui. Até de cozinheiro. Hoje em dia a informação chega muito mais fácil para vocês. Então, eu Com imagino como certeza. deve ter sido pedrada para você começar um negócio do zero sem ter uma base, porque até com base é difícil hoje em dia começar do zero, zero, zero deve ser um negócio meio treta mesmo. Não, com certeza, velho. Foi bem complicado. Foi mesmo assim, eu apaixonei, saca, pela parada. Então, quando você se apaixona pelo que você faz, você se dedica muito, né? Então, eu ficava o dia inteiro fazendo. Sim, eu tava na época, eu estava fazendo faculdade, eu fiz faculdade de publicidade, tinha até uma agência de publicidade, que eu era designer e tal, criação. Então, até por uns anos ainda levei os dois, assim, mas depois de um tempo eu tive que largar e continuar só com a parte de música mesmo. É, eu acho que acontece isso para bastante gente hoje em dia. E na hora que acontece, eu acho que é a gente não se liga muito, né? Quando vem essa chave de vou viver de música, porque na época você tem um medo desgraçado, você não sabe como é que você vai pagar as contas e tudo mais, né? Com certeza. Mas quando você realmente realiza que a música é mais do que o seu ganha-pão, eu acho que é um dos grandes privilégios que a gente tem na vida hoje em dia. Com certeza. É, com certeza. Eu gostava muito de publicidade, eu gosto muito de Photoshop. Até hoje eu mexo, faço minha logo, meu site, essas coisas todas, capa, de CD, etc. Mas a música era maior, saca? Era realmente o que eu queria, assim. Então, e foi muito difícil, porque eu já tinha tudo encaminhado, né? Fazendo faculdade, terminando faculdade e com agência de publicidade dando super certo e tal. Largar tudo para seguir uma coisa super incerta, né? Que é esse trabalho de autônomo, você tem que estar sempre ali, né? Com Então, certeza, irmão. não. Não é mole mesmo. Não é mole mesmo. E quando veio a rainha Tata na sua vida? A Tata eu conheci há 15 anos atrás. O Fui Diogo tocar não era numa nem cidade. nascido ainda. Pois é, pra você ver. O Diogo nasceu em 2004. O Diogo não viu nem o Não, mas Bebeto e o Romário junto. Mas conta pra nós aí, como é que foi o início? Com certeza, isso é uma coisa que nem eu sei, velho. Como é que foi o início de relacionamento de vocês, da onde veio e tudo mais? a Tata morava em Araxá, uma cidade em Minas Gerais. Minas. E eu fui tocar lá para uma amiga dela. E
E ela já era DJ e tal. Bom, aí a gente se conheceu e ela ajudou a amiga dela a organizar e tal. E aí a gente começou a trocar ideias, se conhecer. E aí, sim, foi amor à primeira vista. Logo depois disso, a gente se encontrou numas festas. E aí a gente começou a ficar e tal, né? E aí eu ia para Araxá, ela começou a ir para Brasília. E logo depois, assim, 6 meses depois, ou algo assim, eu já chamei ela para vir morar em Brasília comigo. E aí a gente tá junto até hoje. E aí, tamo aí, trocando fralda agora, né, meu irmão? Ixi, agora filho, 10 fraldas por dia. Não é fácil, não é fácil. Conta um pouquinho pra galera como é que você faz pra se dividir aí e tudo mais com trabalho, como é que é o seu dia, dá trabalho, galera de Deus. Eu tô perguntando aqui, tá passando um filme na minha cabeça. Dá um trabalho lascado isso. Na real, assim, a gente é muito abençoado de ter a Belinha na nossa vida, assim, é uma menina que não dá trabalho nenhum, saca? Ela é sensacional, assim, tá com 1 ano e 4 meses agora. E a Tata é uma super mamãe, ela faz de tudo o dia inteiro pela Belinha. A gente divide o tempo um pouco, ela fica bastante tempo com ela, eu também um pouco. A gente tem muita sorte de morar bem pertinho da praia, 100 metros da praia aqui. Então, e é uma praia super vazia, nunca tem ninguém, a gente pode ir sempre para lá, sabe? Então é isso, o dia inteiro a gente fica se revezando, cozinhando, cuidando da Belinha, vamos passeando quando dá, e trabalho, né? Então. É isso aí, junto com o filho nasce um pai e uma mãe. É isso aí. E todo mundo aprende junto. É uma maravilha, é a maior bênção da vida. Pô, isso é sem sombra de dúvidas. E existe o antes e depois da questão de inspiração e trabalho, antes e depois do filho. Dá muito trabalho, mas eu diria que é um trabalho gostoso, recompensador como qualquer outro. Como nenhum outro, melhor dizendo. Como nenhum outro, é uma recompensa muito grande você ver o sorriso dela, né? Ela começando a falar e andar e tudo, né? Só quem tem que sabe como é que é, né? Eu teve agora, velho, depois de mais de 40 anos. Velho nada, velho, sai fora. Você tá com uns cabelinhos brancos aí, mas velho não, velho. Não, mas assim, pra ter filho, né? E tá melhor que o outro, vou falar a real aqui, ó. Tá melhor que o samuraizinho esse daí. Agora você tá com cara de bad boy agora. Aquele cabelinho não dava não, velho. Tava ruim demais. Não dava não, velho. Não dava não. É bom que agora a gente tem um programa aqui que a gente já faz cortar logo antes o bagulho. Então vamos lá, eu queria fazer umas perguntas aqui pra você aqui. Ô caramba, não é esse o teclado mais agora. Vamos lá. Essa aqui é sensacional, galera. Vem uma história aí melhor que a do Faustão. Eu aposto com vocês. Eu queria que você contasse pra nós um perrengue que você passou e que você nunca mais esqueceu nessa sua jornada musical aí de festa. Cara, perrengue. Putz, já passei vários perrengues, mano. Então, beleza. Então, eu vou te pedir pra você contar uma que é especial pra nós, velho. Ótimo. Qual? Conta aquela que o cara mordeu o seu calcanhar no palco, velho. Eu até contei essa outro dia falando com vocês, né, com o Diogo. Cara, essa com certeza só você vai passar na vida. Ninguém vai passar por uma dessa, velho. E o brother eu até falei com ele outro dia no Facebook, ele me chamou e falou, pô, fiquei sabendo que você comentou e tal. O maluco tá aí, rodando. Não, conta pra galera, pelo amor de Deus. Essa então, é sensacional, velho. Eu tava tocando até aqui no estado, eu tô morando agora no Espírito Santo. Mas na época eu morava em Brasília, isso tem muito tempo, uns 15 anos, mas eu tinha vindo tocar aqui e tal. Tava tocando, assim, amarradão lá, bombando, pá. Aí quando eu vejo, velho, vem um maluco por trás de mim, assim, abaixado, aí, dá um mordidão no meu calcanhar, velho. Uma lascada, assim. Sorte que eu tava de calça jeans e aí não machucou. O maluco tava muito doido. Eu acho que ele achou que era um amigo dele, ou sei lá o quê, que
foi. Eu não Ah, o amigo comecei dele direito que tava no ali na Cachorro. frente do mixer tocando na festa. O cara é gente boa e tal, até assim, conheci depois de novo e tal. Mas, cara, eu fiquei assim, tipo, tomei um puta susto. Foi uma coisa assim, fora do normal mesmo, sabe? É, eu A vou gente falar, cara, passou, você é cada um. premiado por coisa esquisita que acontece no palco, viu, velho? Eu já vi outras esquisitas também. Uma vez, aquela vez, o cara num armário de grande de 2x2 tentou abraçar você e tirar você do mixer. Quando nós estava tocando lá em São Paulo, teve que vir o segurança fazer um bolinho nele e tudo mais. Eu falei, não, o cara é Foi no Osora, São Paulo, né? isso, velho. Ah, o maluco queria, na real, ele queria tocar. Ele queria ser o DJ. E o meu headphone tava assim em cima da CDJ. E aí o cara pulou lá e só, tipo assim, chega pro lado, maluco, e pegou o headphone e quis. Eu falei, tudo bem, vai lá, meu querido. Os E caras ele queriam era tocar. grande, velho. Ele era grande, aquele lá, velho. Foi uns 10 pra segurar o Foi maluco, uns né? 10 pra segurar o cidadão, velho. Foi uma situação estranha na nossa vida, velho. Pelo amor de Deus, velho. Ah, essas assim eu já passei muitas, cara, muitas, eu já perdi as contas. Mas sorte que nunca, assim, nunca passei nada grave, nem só coisas assim pra rir depois, sabe? Ainda Não bem, né, sei se velho? ele riu muito depois, mas eu com Ah, certeza. velho, depois daquele mata-leão que o segurança deu nele, com certeza rindo ele não ficou. Ai, ai, vamos lá. Já perguntei essa. Hum, hum, hum. Antes da gente entrar nas perguntas que eu sei que a maioria da galera aqui tá esperando eu fazer pra você, eu queria perguntar pra você o seguinte: quanto tempo levou para ficar pronto o seu primeiro álbum e o segundo álbum? E qual foi para você, Gustavo, a diferença entre eles do seu momento psicológico, do seu momento de carreira e tudo mais? Cara, o primeiro álbum, antes do primeiro álbum, eu lancei 2 álbuns que foram independentes, em 2000 e 2001. Mas coisa que eu fiz a capa, não tinha gravadora nem nada. Então, aí, a partir dali, de 2001, eu comecei a já fazer as músicas do primeiro álbum, que chamou Broken MP3, Broken MP3. Eu lancei na Vagalume, lá de Brasília, né? E foi em 2005. Então, demorou quatro anos, né, para eu conseguir fazer esse álbum. Sim, não é que demorou 4 anos para eu fazer o álbum, mas foi o momento certo para eu lançar o álbum, foi ali, em 2005. Quando Então, você se aí eu sentiu juntei as. maduro o suficiente para lançar um álbum. É, é isso. E, assim, não só maduro o suficiente, foi a oportunidade, assim, né? Eu juntei. Ali eu já estava na Vagalume, com o Juarez. Vagalume era super forte na época. E a gente já estava ali bombando com The First Stone e tal. Então, foi assim, acho que foi o momento certo para eu lançar o álbum. E depois do primeiro álbum, o segundo, que aí já foi na Alchemy. Que aí eu era brother do Shane Gobb, ele vinha direto pro Brasil, né, tocar. Shane Gobb, para quem não sabe, é um DJ da África do Sul, que era o dono da Alchemy Records. E a Que Alchemy era Records, para quem não sabe, durante muito tempo foi uma das top do mercado psicodélico aí. Era foda, era uma gravadora super boa, e aí a gente. Bom, eu encontrava ele direto no Brasil, e aí isso apesar de eu estar ligado ali com a galera da Vagalume, amar eles e tudo, mas foi um passo assim para eu ir para internacional, entendeu? A Alchemy era uma das gravadoras mais fortes do mundo e era inglesa, né? Então, sul-africana inglesa e tal. Então, foi um passo importante para mim na minha carreira, assim, naquele momento, para ser mais visto no mundo, né? Uma coisa assim, e foi muito importante. Foi 2007, eu acho, então, 2008. Então foram outros 3 anos depois. Mas foi um álbum assim divisor de águas para mim na minha música, no estilo de música. No começo ainda não, assim, acho que a partir desse álbum que eu desenvolvi a minha característica Burning Noise. Eu também Foi acho. um álbum que veio
uma roupagem nova, assim, uma coisa bem psicodélica, E mais era reta e completamente tal. fora da curva, né? Por exemplo, se a gente for pegar É, aqui uma página do Brasil, né, meu, 2006, 2007, é. era aquela coisa bem Israel, bem, Era saca? super melódico, Israel, os baixos cheios de nota e tal. E aí eu vim com essa outra coisa, assim, diferente, mas que eu acho que foi fundamental para mim e para dar uma cara para o meu som, né? Até hoje as músicas são, assim, são legais, eu acho que foi bem super importante para. E aí foi um álbum que fez muito sucesso, assim, a galera gostou bastante, então que foi muito importante para mim esse Passing Clouds. E agora o último, lançado há Depois desse ainda teve cinco. outro, É, teve mais um ainda, né? teve mais um em 2014, é, Beyond Non-Space, que foi também na Alchemy. Também na Alchemy, isso que eu ia falar, né? Foi, foi ali a Alchemy já estava meio de final, mas a gente lançou ele. E aí agora, em 2020, que eu lancei. Eu já estava na Nano há uns 5 anos. Desde essa época eu já era da Nano. Porque a Tata já era da Nano. E eu tinha o Circuit Breakers com o Dixer, que era da Nano. Então só foi uma coisa meio natural, assim, eu entrar na Nano. Eu era brother deles, a Monique já fazia meus bookings na gringa e tal. A Monique é a mulher do Riga, que é o dono da Nano. Então, e aí foi uma coisa levou a outra, e aí agora esse último álbum, 2020, We Stand. Então, se eu pegar aqui uma retrospectiva, são 4 álbuns, né? 4 dividido por 20, um álbum a cada 4, 5 anos. Nada mal, né? Essa é a média, assim, eu acho que sem forçar nada, dá para fazer mais, mas também, sei lá, acho que é importante você tocar músicas que não são lançadas e também músicas lançadas que as pessoas conhecem mais, né? E tem, então Eu acho acho um legal também, balanço por de exemplo, tudo. essa, digamos assim, não posso nem dizer essa característica, mas essa fórmula ou esse conceito de você. Não que você não lançou releases nesses 4 ou 5 anos, né? E que dão entre os álbuns, mas você vai lançando releases e tudo mais, e aquelas peças que você acha que são chaves para montar um quebra-cabeça para fazer um álbum, você separe essa do álbum, né? Não, claro, o álbum eu lanço milhões de tracks, assim, compilação. Acho que eu já lancei mais de 250 músicas ao todo, como Burning Noise. Então, o álbum Caraca, são é 9, música, meu então Deus do céu. daria 20 álbuns, assim, né? Mas é importante você estar também em compilações de DJs e lançar singles, EPs, então tá sempre, não só o álbum, assim, você tá envolvido em tudo. Eu acho que um pouquinho de cada coisa é A importante. exposição do trabalho é importante de todas as vias, né? É isso, é isso. Tem que estar sempre ali se renovando e lançando, mostrando suas músicas novas, para onde você está indo, né? Isso. Isso aí, eu queria aproveitar o gancho, aproveitar que a gente está nesse assunto. É... A nossa nova filha aqui, ó, para quem não sabe, ou para muitos que sabem, a ideia de ter uma label aqui da DM7 já é uma coisa que vem de uns 3, 4 anos mais ou menos. Muitas das coisas que vocês veem acontecendo aqui dentro da DM7, elas são maturadas durante muito tempo até a gente conseguir realmente meter a mão, porque vamos dizer assim, nós temos o nosso jeito de trabalhar, nós gostamos de fazer as coisas bem feitas, nós gostamos de dar atenção e nós gostamos de mergulhar de cabeça para alguma coisa. E durante muito tempo a gente vinha pensando nessa questão da label e de alguns passos extras que daqui uns dias eu vou poder contar para vocês também. E eu acho que bem na hora que entrou essa pandemia, na hora que a gente estava sentado em casa e pensou, tá, e agora? Veio esse cidadão que está aqui comigo e se juntou na hora. Eu, Diogo, foi questão, não precisou nem pensar. Acho que demorou menos de um minuto, não chegou nem a atualizar o reloginho ali do WhatsApp. A gente falou, não, vamos fazer junto com a gente.
E nisso surgiu a DM7 Records, que podemos dizer aí, eu acho que foi 70% do nosso trabalho nessa pandemia foi a dedicação para tentar conseguir o amadurecimento e a identidade e todas as ferramentas que a gente precisava para que a label funcionasse. E olha, isso daí eu nunca nem perguntei para você. Eu queria saber de você, a sua visão agora, como patrão aqui também atrás da label, o que você espera? Qual que é o seu desejo com relação a isso? Porque é uma nova jornada tanto para nós quanto para você também. Bom, primeiro é um prazer enorme, é uma honra estar junto com você e o DJ nessa empreitada, né? Eu sempre tive vontade também de ter uma coisa minha. Eu acho que a nossa junção de nós três foi muito legal e deu muito certo, né? A gente é brother e tal. É muito importante isso. E a gente pensa mais ou menos parecido. Então, foi muito legal a gente fazer isso. E, ao mesmo tempo, foi a época certa, porque tá todo mundo aí no lockdown. E a gente pôde desenvolver e trabalhar em cima, né? E, cara, eu acho muito importante ter a label pelo fato de você ter a sua base ali para você lançar as coisas. Não só label, a gente também tá fazendo lançamentos de presets de sintetizador, samples. Então é tudo meio que um apanhado de coisas, né? Para o produtor musical, para o cara que gosta de ouvir. E uma coisa super legal que eu tenho achado é a gente receber os demos aí da galera nova, molecada de 18 anos. Eu ia dizer isso agora, que é uma das sonzeira, coisas, saca? E você é uma das fala, coisas que eu mais tenho gostado do que a gente está fazendo é esses dias atrás, pra galera entender da onde veio esse cenário, esses dias atrás eu abri uma enquete no Instagram, coisa que é meio raro eu fazer, porque geralmente de noite eu tô com o Kobe e não costumo fazer isso, porque toma um tempo, porque eu não aceito abrir o bagulho e não conseguir responder todo mundo. Então, eu fui e respondi um por um. E muitas das perguntas foi, a DM7 Records vai aceitar demo de artista que não é da agência e etc. E eu fui bem claro, se a sua música estiver finalizada, manda pra gente que a gente vai escutar. E só para vocês terem uma ideia, só desse dia que a gente fez a enquete ali no meu perfil pessoal e que a gente fez a postagem da galera para mandar os demos pra gente pelo formulário do site, só daí eu acho que 4 frutos que vão ser lançados aqui e de gente que não é daqui. E de muita gente, eu vou falar a verdade, tinha 2 ou 3 ali que eu nunca nem tinha ouvido falar. Que a gente chega, vai escutar o demo do cara e fala: caramba, onde que tava esse cara, meu? O que esse cara tava fazendo? Então, essa surpresa é tão gostosa que vocês não têm ideia. É muito bom. Pois é. É muito legal isso, você vê uma garotada nova fazendo e que você nunca ouviu falar e o moleque tá mandando ver ali, saca? E tá tentando, saca? Tá correndo atrás e você também poder ajudar alguém. E como foi ajudado, saca? Também. Então é muito importante. Eu lembro, tipo, por exemplo, em 2002, eu tava numa Transcendence, saca? E aí eu tinha esse álbum que eu te falei que era independente, o segundo álbum independente que eu fiz. E eu não conhecia ninguém, nenhum gringo, não conhecia nada, né? Eu tava ali, correndo atrás. E aí, mano, eu vi o Rictan e o Banzi, os malucos do GMS, passando assim, eles foram comprar uma cerveja e estavam passando, eles iam tocar próximo. Aí, cara, eu peguei um álbum, saí correndo lá, falei, ô maluco, chega aí. Eles falam português, né, que a mãe do Rictan Muito bem, diga-se de passagem. Mora na Chapada lá e tal. E aí eu dei o álbum pra eles, falei, ó, me apresentei, eu sou o Gustavo, Burning Noise e tal, pega aqui meu som. E aí, cara, eles foram tocar, e aí tocaram 2 músicas minhas nesse mesmo dia, já no set deles na Transcendence. Meu Deus, eu lembro cara. até hoje. Uma música que era do TJ Chong, que eu tinha feito, que é aqueles maconheiros do filme. E, cara, a música bombou, velho, explodiu. A parada foi, assim, poeira lá em cima. E, assim, os caras ficaram de cara, eu fiquei mais de cara ainda, fiquei super feliz, pulava, assim, dançando, bombando, com meus brothers, assim. Então, poder fazer a mesma coisa por outras pessoas, saca, que estão começando e tentar ajudar de alguma forma,
seja lançando a música deles ou dando um banco Um de feedback. preset, fazendo dando um feedback ou fazendo uma parada que vai ajudar alguém. Eu acho que isso que é o que mais tá me deixando feliz com esse lance da label, saca? Com certeza, irmão. Eu acho que essa é a grande missão e eu nunca escondi isso. Nessa cena que a gente vive, e eu posso dizer que essa é uma das únicas cenas do mercado de música eletrônica onde você vê essa reciprocidade, essa cooperação entre os artistas. Nenhuma cena, e eu conheço muito bem a cena do techno, por exemplo, nenhuma cena tem tanta colaboração, nenhuma cena tem tanto remix, nenhuma cena tem tanta gente se ajudando. E, por exemplo, eu não sei nem se você sabe disso. Você era um dos pilares de quando eu, por exemplo, tomei a decisão de abrir a DM7. Eu nem te conhecia direito naquela época. A gente era só de oi e tchau quando a gente se cruzava em tocando ali em 2012. E quando eu e o Diogo tivemos o desejo de abrir a DM7, nunca foi para ter uma prateleira cheia de gringo e ganhar dinheiro da comissão dessa galera. Isso daí nunca veio na nossa ideia. A nossa ideia seria conseguir trazer um equilíbrio para os artistas nacionais perante os artistas internacionais que tocavam no Brasil. E nessa época, em 2012, de 2007 a 2012, a gente raramente tinha um nacional bem colocado num line-up, num horário top de festa aqui no Brasil. Nunca tinha. Cachê, então, eu não vou nem entrar em detalhe, cara, mas eles ganhavam 20, 30 vezes menor do que um cachê de um DJ internacional por aqui. E um dos grandes motivações que eu tive quando eu fui abrir a DM7 foi, cara, isso não é certo. A gente precisa trazer uma equiparação das coisas, porque esses caras que estão aqui, eles estão ralando às vezes mais do que um cara que está ralando lá fora. Que no caso, na época ainda a gente deu o exemplo, por exemplo, de você, cara. Do tanto que você ralava, do tanto que era bom o seu som, do tanto que você se equiparava com essa galera gringa. Então, eu acho que não só a missão do M7 tem sido bem cumprida, assim como agora essa missão que a gente tem com a Label, eu tenho certeza que a gente está no caminho certo e só desses 6 meses para cá, que a gente pedalou em muitas coisas que a gente no começo ali teve que fazer, e não é fácil, galera, tem muita gente que trabalha, não é só nós dois aqui não, tem muita gente, cada um faz o seu pedacinho, e o trabalho, o pedacinho de cada um é tão importante para chegar ali no final e ter uma exposição, por exemplo, que um artista merece, que muitas vezes um desconhecido e tudo mais. Então, muita gente estava perguntando aqui, mandou mensagem para mim, o que o Gustavo pode dar de dica de produção para produtor? E não vai falar, você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, fica bom, que senão você vai virar meme de novo. Então eu queria que você desse uma dica aí pra galera. E tudo mais com relação à produção, o que eles podem fazer, qual é o caminho, o que o Gustavo, artista, e o Gustavo, manager de label, pode dar de dica para essa galera. Cara, eu acho que dedicação, né? Você correr atrás. Hoje, como a gente comentou, tá tudo aí, né? O YouTube tá aí, o Google tá aí, para você aprender como fazer, né? Como criar. Eu acho importante, muito importante você ter uma musicalidade, você dominar algum instrumento para você conseguir criar as melodias e desenvolver toda essa parte criativa, que é o que faz a música, né? O que a gente quer. E claro que também tá muito por dentro de tudo que está acontecendo, sempre ligado nas tendências escutar muita música terceira faz muito bem também. Muita música, ver o que você gosta, qual caminho você quer, porque não é no começo você vai começar e já ter a sua cara, a sua marca. Não, você vai começar imitando alguém que você curte, pega a música do fulano lá que você curte, vê como que ele fez, tenta fazer parecido, saca? Aqui ele fez isso, faz assim, vai se baseando na galera que você gosta. Vai vendo as músicas que você gosta e vai tentando fazer parecido. Que aí, com o tempo, quando você for dominando isso, você vai estar dominando o software que você usa, dominando o teclado, as músicas. Pronto, aí você vai criando sua identidade, vai impondo sua característica e vai desenvolvendo. Eu gosto mais de fazer isso, eu gosto mais de fazer aquilo.
e aos poucos você vai chegar lá, sabe? Eu vejo, hoje em dia é muito fácil, velho. Tem muita gente que faz música boa, mas é assim, a música igual que o cara e que o outro cara. Então, aos poucos você vai fazendo e vai criando sua identidade, que é o que mais vai te levar para frente e te fazer ser reconhecido, é você ter sua própria identidade, seu próprio estilo, e a pessoa ouvir aquela música e falar, não, essa música aí é do Gustavo, essa música aí é do fulano. Então, eu acho que isso que é o mais importante, assim. E dedicação, cara, amor, ficar o tempo inteiro assim, você tem toda a parte criativa que você tem que aplicar, mas você tem toda a parte burocrática que é dominar o software, ver como que faz e como lidar com tudo que tem aí dentro do computador. Então, acho que a junção das duas coisas, então por isso que tem que ter muita dedicação, muito amor, e aí, cara, vai de cada um. Eu acho que tem uma coisa que eu tinha um professor na minha segunda faculdade que ele me dizia, eu nem sei quem que é, mas existe uma teoria por trás disso, que é a teoria das 10.000 horas. Que para você virar realmente profissional de alguma coisa, você precisa ter 10.000 horas de dedicação. 10.000 horas não é pouco. Mas uma hora tem que começar. E eu digo para vocês, galera, de todas as coisas, por exemplo, que eu já fiz na minha vida, tem coisas que você não nasceu para fazer o bagulho e que se você não nasceu, não vai pro rolê. Por exemplo, programar software, se você não nasceu para lógica, você não vai para frente, velho. Eu cansei de ver gente na faculdade tentando, mas você viu que o cara não nasceu para ter o raciocínio lógico daquele jeito, ele não vai. Produtor de música eletrônica, eu posso dizer para vocês 100%, porque eu tive que passar essa via cruzes e eu ainda estou passando ainda. Se você se dedicar, e se você gostar, e se você tiver um bom gosto, é receita de bolo. Se você começou a fazer, você vai chegar lá no resultado. Não tem como não chegar. Você só precisa da dedicação de verdade, de ir atrás de conteúdo, de estudar, de perder um tempo, de às vezes se lidar um pouco com a frustração mental, que é o que deixa a gente meio louco às vezes e tudo mais, de achar que tá bom, de achar que não tá bom. Mas hoje em dia, assim como eu volto a dizer, nós temos um círculo muito bacana no Trance que facilita para que o cara que quer chegar lá, se ele realmente quiser, ele vai chegar. Ele vai chegar. Esse é o mais importante. Talento assim, muita gente vai se dedicar, vai gostar, vai fazer e vai, sei lá, não vai ser o cara ali mais visível, porque é talento, né? É uma coisa de criação, de criatividade. Então você precisa de talento, igual um jogador de futebol, um músico, toda essa coisa artística, um pintor, né? Você de talento. Então, isso que vai te destacar. Além de contato, além de socializar, além de sorte, tudo está envolvido, né, velho? É uma junção de tudo que te faz entrar em destaque. O cara pode ter talento também, ficar a vida inteira e não ter oportunidade. Então, com certeza. Cada um é cada um. Certeza. Agora, se você ama a parada, corre atrás, que uma hora vai. Uma hora vai. Uma hora vai. Eu costumo dizer que não existe sorte, existe estar preparado na hora certa e no lugar certo. Isso é a bendita sorte. Então, por exemplo, se você não tivesse visto o Banzi correndo pro bar para entregar o CD para ele, isso não é sorte. Você estava preparado na hora certa e no momento certo. Eu já estava com o CD no bolso, tá ligado? Exato, né? Tipo, entendeu? Exatamente. Você tem que correr atrás, você tem que criar suas oportunidades também, né? Então... É isso aí. Mas para tudo, né, cara? Para tudo é assim. Então vamos lá. Eu queria... O que o Burning Noise está preparando? A gente já falou antes, já falou durante. O que o Burning Noise está preparando aí para a volta da pandemia? Quais são os seus planos? Quais são as suas expectativas? Todo esse tempo, eu não vou nem voltar nesse assunto. Não posso nem dizer triste. Triste não é a palavra de tudo que a gente passou e que ainda está passando devagarzinho. Mas nós temos uma oportunidade de um reset na cena. Pela primeira vez eu vi isso acontecer. E o que o Gustavo está preparando e o que o Gustavo está pensando para si mesmo agora para essa retomada? E o que você espera que pode, quem sabe pode mudar? Olha, eu espero que
antes da gente entrar em lockdown, tava tudo muito bom, né? Assim, Eu diria que nós estávamos na melhor fase, eu acho. então eu espero que as coisas continuem numa caminhada ascendente, né? Que as pessoas, que a gente consiga trazer felicidade aí pra galera, que música é o momento ali da pessoa se desligar, né? E dos problemas e curtir, né? Ser feliz. Então, o que eu tenho feito, cara, é muita música, me dedicado aí, fiz um monte de colaborações aí com a galera toda aí, e tenho muita música nova, porque eu lancei o álbum, então também fiquei sem música unreleased. Então, eu tenho muita coisa nova, muita coisa que eu tô doido para testar, que eu tô doido para tocar, voltar aí e botar as músicas novas, né? E é isso, estou muito na ansiedade de conseguir que tudo volte ao normal, que a gente consiga ter as festas e trazer alegria aí para a galera e mostrar minhas músicas novas, as colaborações que eu fiz com um monte de gente. E é isso, velho. Estamos aí, Show de bola. Como todo mundo, eu acho, né? É isso. Mas você é mais rápido, com certeza. E é aquela, galera, você vai fazer, uma hora fica bom. É isso, uma hora fica bom. Vamos lá, eu queria fazer aqui uma série de perguntas para você. Bate pronto, tá? Manda. Eu pergunto, você responde. Não vou perguntar o do Burger King e o do McDonald's, prometo. McDonald's era melhor. Era melhor, eu também acho melhor. Era melhor. Então vamos lá. Um artista que você admira muito. No Psytrance? No Psytrance e um fora. Porra, Psytrance é difícil, velho. Bom, eu posso falar o Rick Tan, que é, assim, da época que eu comecei, o GMS era o mais foda, né? A gente era muito fã. Dinossauro mesmo. Sei lá, hoje em dia é tão complicado, porque seus ídolos viram seus amigos e sei lá, eu gosto, sei lá, admiro muito o Dixter, que é meu brother há muitos anos, o Aja, a minha galera, assim, sabe? E fora do Psytrance, vamos lá. Fora Sonic Youth, minha banda predileta de todos os tempos. Eu acho que eles são muito Cara, essa nem eu conheço. Vou atrás até pra ver. É uma galera aí que é um rock noise. Cada música era uma guitarra diferente. Eu tocava guitarra, então era muito fã. Uma afinação diferente, então eles desenvolviam os próprios timbres das guitarras, né? Cada uma com uma afinação para uma função diferente. E, bom, para mim eles foram, que acabou a banda, os melhores. Legal. Tá todo mundo vivo aí, mas é isso. Qual é seu hobby favorito? Meu hobby hoje em dia, cara, é ficar com minha filha, ver série quando eu consigo, jogar videogame, ir à praia. Coisa simples, sabe? Tiozão, né, velho? Faz em família. O que a gente vai fazer quando vira tiozão? Jogar futebol não dá mais, né? Não dá, velho, não dá. No videogame. Qual que é a sua comida favorita? O crepe do festival, quer ver? Aquele crepe era top, convenhamos, né? Era bom, Mas Porra, Sonic Youth, a banda que eu falei, o cara perguntou. Comida, pô, eu gosto muito de comer. Eu e a Tata, a gente ama. Não diga. Quando a gente viaja, a gente sempre vai nos restaurantes, saca? Que faz coisa diferente e tal. Mas, pra ser sincero, a comida que eu mais curto talvez seja um macarrão alho e óleo. Uma coisa simples assim, sabe? Eu gosto muito de alho, eu gosto muito de massa, queijo ralado, arroz e feijão com batata frita. Coisas simples, velho. Comida de verdade mesmo. É isso. Eu vou até aproveitar o gancho aqui, ó. Uma
muitos de vocês não sabem, mas pelo menos aqui na nossa galera, eu não sei dos outros, mas tá cheio de cozinheiro aqui, velho. Tá cheio de mestre cuca aqui nessa parada aqui. E a gente vai colocar também em breve aí uma das páginas aqui do nosso que a gente está desenvolvendo aqui para esse programa é colocar a galera para cozinhar também, para mostrar os dotes culinários da galera. Isso daí vai acontecer muito em breve, viu? É isso. E vamos lá, um esporte favorito? Ping-pong. Totó. Essa é ótima. Ping-pong. Nada contra, né? Mas. Vamos lá, o meu VST ou Cinti favorito? Vários. Vários. Tenho 4 diferentes. Não diga, né? Dá pra ver no background ali, ó. Não dá. Tem um lá, o Vários C, Vários TI, Vários Classic e Vários B. Legal. Vários para mim é diferenciado a qualidade. Sua série favorita? Cara, você é uma biblioteca de série, né, velho? É até difícil série, perguntar. Mano. Muita série mesmo. Eu gosto daquelas séries da Escandinávia, ali, uns treinos meio policial, assim. Eu também. Pesadão, assim. Mas talvez hoje Vikings. É bom. Eu curto muito, é muito bom. Tô esperando a nova temporada aí. Das que estão rolando agora, acho que essa. Um filme que você não esquece nunca mais. Os Goonies. Que da hora, esse é top demais. O meu irmão tem o DVD dos Goonies, cara, pra você ter uma ideia. Aí, ó. Slot, chocolate. Pra quem não lembra, é dos anos 80 aí, mas pô, foi um filme que é sensacional, cara. Esse filme é sensacional. A minha cor favorita? Preto. Preto, como todos nós. Certeza. Eu não vou nem perguntar que time você torce, porque se você não falar que é o Corinthians, você tá ligado, a gente é sócio, né? E pode dar treta. Eu vou te ser sincero, eu era Flamengo quando eu nasci, fui moleque. Do Rio, né? Mas, cara, hoje em dia eu não sou ligado muito em futebol. Eu vejo o Brasil quando tem Copa do Mundo e tal, mas eu curto muito jogar bola. Eu sempre joguei futebol de salão em Brasília. Eu gosto muito de jogar. Mas de ver assim não me dá sono, eu não curto muito. Se você não fosse DJ artista, o que o Gustavo hoje, com 40 anos, queria ser? Olha, querer não sei, mas eu seria publicitário, porque era o que eu fiz ali, eu terminei a faculdade. Fechou, cara, vamos mandar o Toninho embora e você entra no lugar dele, tá em casa, velho. Não, obrigado, eu faço só capas psicodélicas. Brincado, desculpa, Toninho, eu tive que aproveitar o gancho. Ai, esse é ótimo. Então assim, ó, estamos aqui, ó, cara, já deu 1 hora da parada, já deu um programa do Jô Soares inteiro aqui do negócio, cara. E foi muito legal, muito bacana mesmo. Valeu, galera. Embora todos os perrengues aqui, cara, foi suado aqui, velho. Eu suei essa semana, eu fiquei muito puto na hora que o computador desligou, que bem na hora que a gente conectou o Zoom e começou a dar pau. Mas a gente vai arrumar isso para a próxima e a gente vai ter agora o nosso momento aqui de suas considerações finais aqui para a galera e tudo mais. Foi muito legal aí o bate-papo, passou rapidão, né, cara? Rapidinho, E obrigado aí a galera que apareceu aí, que trocou ideia, mandou os comentários aí. Depois eu vou ler, eu não consegui ver aqui porque o chat tá aqui no celular, então... mas depois eu vou olhar um por um. E obrigado a todo mundo. Fico feliz aí que vocês curtam a gente, a DM7, eu, a Label, tá todo mundo junto aí, tentando fazer o que é de melhor, do coração, né, com amor. Com certeza, irmão. Para dar certo, essa para mim é a única forma de acontecer. Então vamos lá, ó. Eu vou responder por alguns aqui, até fizeram as perguntas para vocês, algumas estão no meu nome, principalmente das coisas de produção que tá aqui, ó. Tem um aqui que perguntou, a galera tá pedindo uma masterclass sua aí, ó. Eu vou pedir pro Diogo ficar no seu pé disso daí, meu, tem que sair mesmo. Tem um aqui que perguntou aqui, ó, quanto tempo você leva para produzir
mais ou menos, e quantos canais, mais ou menos, tem as suas músicas? Essa é uma boa. Cara, pode demorar um mês, como posso fazer em um dia. Verdade, Eu velho. faço, já fiz música. Minhas músicas geralmente tem 120, 150 canais. Por aí, cada um. Legal demais. Cara, eu acho que é isso. Das perguntas, assim, tem várias perguntas aqui, mas muitas delas a gente já trocou ideia por aqui. E eu acho que é isso, galera. Semana que vem estaremos aqui com o nosso querido 4h20. Às 4h20 em ponto, eu prometo pra vocês. E com todas as coisas que a gente tem direito e que a gente planejou aqui pra vocês. Eu fiquei devendo. Eu ia fazer um mix hoje aqui, ó. Tá até preparado os trem todo aqui, ó. Das coisas do álbum, das coisas da label e tudo mais. Mas semana que vem eu prometo pra vocês que a gente agiliza isso e tudo mais. E muito obrigado aí pela participação de todo mundo. Muito obrigado aí pela paciência de vocês. Pra galera que é gringa, a gente vai colocar o subtítulo aqui. Esse vídeo vai ficar disponível aqui pra quando vocês quiserem ver. Um beijo pra todo mundo. Um beijo, Gustavinho. Bom final de semana pra nós. Beijo, Marco. Valeu, galera. Um beijão Então um beijo no na coração. Tata também. E na pequenininha, que Beijo tá pra cada vez vocês. mais cabeluda. Tá mais cabeludo que você já. Dá mole. Dá mole. Valeu. Beijo, galera. Fique